introduction to make it comfortable. So we have here the Czech ambassador, His Excellency Petr Šleka. Then we have the Serbian ambassador, His Excellency Oliver Antić. And then we have the pleasure to have the Polish ambassador. Thank you very much for coming. His Excellency Jacek Zalewski. And again, last but not least, we have Ukrainian ambassador who was not able to come, and his name is actually on the plate. And then we have my name is Yuri Kondratov. okay, Yuri, welcome. And so the first secretary. Thank you very much for coming. The floor is yours. You don't have. Yeah, this is the one that was in the program, just because that is this one. So you can. My friend will start. Yeah, you will start. Okay. Excellent. Thank you very much. Thank you very much. Obrigado por ter cuidado de pessoas que conheciam a sala que íamos falar português, pois eu vou usar um pouco de português. Mesmo para os colegas, penso que estará compreensível. Pois eu queria falar assim de um momento do fim e dos acontecimentos que seguiram da Primeira Guerra Mundial na Europa Central. Para os checos, a Primeira Guerra Mundial estará sempre muito proximamente ligada à queda do Império Austro-Húngaro, à criação de um novo país independente. No final da Grande Guerra, no outubro de 1918, a Checoslováquia conquistou a sua independência nos pedaços do Império Austro-Húngaro e foi o Estado multinacional, já falamos dos Estados nacionais, e a Checoslováquia é um dos exemplos dos Estados formados pelas diferentes mais partes. No caso da Checoslováquia, este Estado era constituído de 4 partes, países históricos: a Boêmia, a Morávia, a Eslováquia, a Boêmia e a Morávia, que forma a contemporânea República Checa, foi a Boêmia, a Morávia, a Eslováquia e a Rutênia Subcarpática, que hoje em dia faz parte da Ucrânia. Todo o país teve numerosas minorias. Na Boêmia, na Morávia, era a minoria alemã, e na Eslováquia, na Rutênia Subcarpática, a húngara. E o movimento pela independência nacional manifestava-se em forma de uma resistência no país e no estrangeiro. No país, o antigo Império Austro-Húngaro. O futuro primeiro presidente da Checoslováquia, Tomáš Garrigue Masaryk, era uma das personagens destacadas na resistência já antes da guerra. Já nos finais do século XIX, no ano 1890, o Parlamento austríaco em Viena continuavam e eram cada vez mais fortes as disputas sobre a igualdade entre os checos e os alemães. Um ano mais tarde, Masaryk, o futuro presidente da Checoslováquia, candidatou-se às eleições e foi eleito deputado e entrou no Parlamento em Viena. Ele não foi só deputado, foi professor e com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, quando a Áustria e a Hungria declarou guerra à Sérvia, a resistência no mesmo país, no Império Austro-Húngaro, tornou-se perigosíssimo por ele, porque era professor, homem político, bem conhecido, não podia continuar a trabalhar de maneira clandestina. Tinha de refugiar-se logo depois do início da guerra e ficou no exílio, tendo sido condenado mesmo à morte na sua ausência. Ele liderava a resistência fora do território, bem sabia que para a realização do seu objetivo precisava do apoio das potências que lutavam contra o Império Austro-Húngaro e também de um exército que foi formado por ele com voluntários checos e eslovacos fora do país. Eu voltarei logo a este assunto em pormenores. Masaryk
considerava impossível enfrentar o Império Austro-Húngaro no país. A resistência ativa dele foi feita no estrangeiro. Ele queria ganhar os aliados para o seu programa, estabelecer contatos com políticos e governos das potências inimigas da Áustria-Hungria e da Alemanha. E ele pretendia também organizar as comunidades checa e eslovaca no estrangeiro, junto com os prisioneiros da guerra do exército austro-húngaro numa força militar que combateria ao lado dos aliados. Ele viajou à Itália, depois à Suíça, e ele estava em contato com uma célula de conspiração clandestina no mesmo Império Austro-Húngaro e com um comitê secreto que se chamava Máfia. O seu confidente, Edvard Benes, depois o seu colega mais próximo e seu sucessor na futura presidência da República Tchecoslováquia, exilou-se também um ano e meio depois. Masaryk foi ativo sobretudo em Londres, enquanto Benes teve contato em Paris, onde foi criado o Comitê Checo no estrangeiro e mais tarde o Conselho Nacional Checoslovaco, cujo presidente Masaryk se tornou no início. Masaryk foi também à Rússia e em seguida aos Estados Unidos da América, onde, como ele pressupunha, deve ser resolvida a questão da independência checoslovaca. Ele negociou sobretudo com o secretário de Estado, Robert Lansing, mas também com o presidente Wilson, e foi o presidente Wilson com quem Masaryk conseguiu o apoio, conseguiu receber o apoio do mesmo presidente Wilson para a ideia do programa do Estado Checoslovaco independente. Antes do seu regresso triunfal a Praga, em dezembro de 1918, Masaryk foi, já depois da guerra, Masaryk foi eleito unanimamente pela Assembleia Revolucionária Nacional do presidente da Checoslováquia. Depois foi criada uma comissão com a finalidade de escolher entre as propostas apresentadas a bandeira checa, que seria o símbolo de toda a Checoslováquia. Hoje a mesma bandeira é a bandeira da República Checa. Também o primeiro selo de correio checoslovaco foi emitido e em fevereiro de 1919 foi aprovada a Lei da Reforma Monetária, proclamada a separação da moeda e começaram a ser cunhadas as primeiras coroas checas, que é a moeda que existe até hoje na República Checa. Pois naquela altura o novo país criado ocupava um vasto território de 140 mil quilómetros quadrados, com uma fronteira de 3.800 quilómetros. É interessante porque era um território relativamente vasto, com as fronteiras, na maioria dos casos, com os países, e isto surgirá nos acontecimentos dos anos 30 e no início, na véspera da Segunda Guerra Mundial, causou muitos problemas, que a maioria dos vizinhos, que a maioria da fronteira checoslovaca deste país elíptico, foi formada dos países que não eram aliados. A única parte da fronteira checoslovaca era a de, por mais ou menos 200, 300 quilómetros, com a Romênia, que foi só o país aliado da Checoslováquia. Todos os outros países que eram situados naquela altura eram os países, digamos, não amigos. A população daquela altura contava com um total de 13 milhões de habitantes e já estou a voltar àquela ideia do Estado multinacional, porque daquelas 13 milhões de habitantes, os checos representaram só 50%, depois vêm os alemães, que representavam quase 24%, os eslovacos eram naquela altura só 15% da população total do Estado, depois os húngaros 6%, rutenos, polacos e quase 2% declararam-se como judeus. E não foi, mas era um Estado multinacional, mas não foi declarado assim naquela altura.
era um Estado nacional da nação checoslovaca, porque a ideia foi de juntar as duas nações, a checa e a eslovaca, para subir, para elevar a percentagem na população total do país da Checoslováquia, a percentagem do elemento eslavo, digamos, em frente àquele número muito elevado dos alemães no território. Mas as minorias, naquela altura, podiam criar livremente partidos políticos, organizações económicas e culturais. Porém, o governo checo recusava as suas exigências de autonomia com receio de uma desintegração interna e consequente enfraquecimento da República no contexto internacional. O que aconteceu mesmo, porque em consequência desta atitude do governo na Eslováquia, radicalizou-se o Partido Nacional Eslovaco e a maioria dos partidos políticos alemães na Checoslováquia assumiu um programa nacionalista alemão. Claro, não é nacionalista checoslovaco, mas alemão. E fazia parte da oposição ao governo em Praga, ao governo checoslovaco. E uma parte dos alemães checos formou logo o Partido Nacional Socialista Alemão de Operários, que era uma cópia do NSDAP de Hitler na Alemanha entre duas guerras. A divisão dos cidadãos em vários grupos nacionais conflituosos definitivamente enfraquecia o país em vez de fortalecê-lo, qual foi a tentativa, o objetivo do governo era oposto. A situação social, depois da instauração da República Checoslováquia, com um território etnicamente diversificado, apresentava um nível de vida variado. Cada família fora, de alguma maneira, marcada pela guerra, porque as estimações do número das vítimas da Primeira Guerra varia entre 1.400 até 140 mil, até 250 mil pessoas. E até hoje em dia, cada aldeia na República Checa possui um pequeno monumento com listas numerosas de falecidos, pais, irmãos, membros da mesma família, soldados do exército, na maioria austríaco. Naquela altura, os alimentos, carvão ou outros produtos básicos podiam ser adquiridos com 100 anos de racionamento, então a situação econômica não era tão fácil, mas logo depois da criação da Checoslováquia melhorou e assim outros assuntos começaram a interessar os checos. Eu queria voltar um pouco em pormenor à guerra, aos acontecimentos da guerra, e o exército checoslovaco estava a formar-se, como já disse, falando do presidente Masaryk, estava a formar-se mesmo durante a guerra, mesmo nos campos de batalha, os quais nunca se encontraram no território checo, que é interessante com a comparação com a Primeira Guerra e a Segunda Guerra a influência do mesmo território. Durante a Primeira Guerra havia mais pessoas envolvidas mesmo no exército, mais soldados checos nas uniformes austríacas, claro, mas havia mais pessoas que faleciam durante a Primeira Guerra Mundial, durante as batalhas, do que durante a Segunda, quando a Boêmia e Morávia eram ocupados pela Alemanha e os habitantes deste território não lutaram nas uniformes alemãs, que era diferente. Mas, durante a Primeira Guerra, nunca as batalhas chegaram para o território checoslovaco, o que faz diferença com a Segunda Guerra Mundial, quando mesmo nos finais da guerra, nos últimos meses da guerra, no janeiro, fevereiro até o maio de 1945, as batalhas e as lutas aconteciam mesmo no território checoslovaco ou checo.
Queria muito em breve falar das legiões checoslovacas, que eram corpos militares estrangeiros integrados por voluntários checos e eslovacos, que se formaram durante a Primeira Guerra Mundial no território das potências aliadas e que lutaram ao lado dos exércitos dos países aliados contra o Império Austro-Húngaro e contra a Alemanha. As legiões eram compostas por nacionais checos e eslovacos que residiam no estrangeiro antes e por ex-soldados do exército austro-húngaro. Estes eram prisioneiros de guerra dos exércitos que voluntariamente decidiram fazer parte das legiões, renunciando assim ao juramento ao imperador austro-húngaro e declarando claramente a sua participação na resistência no estrangeiro, na luta pelo Estado independente dos checos e dos eslovacos no âmbito das ideias do presidente Massai. E a sua atividade militar contribuiu consideravelmente para a instauração da República Checoslovaca. Mas o nome das legiões checoslovacas surgiu apenas depois da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, estas entidades militares costumavam ser chamadas de modo genérico como corpos militares revolucionários voluntários. E a base desse exército começou a formar-se já no ano 1914. Sim, militares revolucionários voluntários. Consideraram-se revolucionários porque revoltaram-se contra o Estado ainda existente naquela altura, que era o Império Austro-Húngaro. Não era o exército checoslovaco, porque a Checoslovaquia naquela altura ainda não tinha sido estabelecida oficialmente. No fim da guerra, as legiões contavam com mais de 140 mil voluntários. No total, foram mortos mais de 5 mil legionários checoslovacos, dos quais mais de 4 mil na Rússia, 600 em França, 400 em Itália. O total dos checos, números de que já falei, já mencionei, checos, morávios e silesianos mortos na Primeira Guerra Mundial, 4% eram legionários. Depois da guerra, eles começaram a participar na vida política da Checoslováquia. Estiveram também entre os primeiros a cumprimentar o presidente Masaryk depois da sua chegada na estação principal em Praga, que assumiu o nome do presidente americano Wilson como uma homenagem ao seu apoio à criação da Checoslováquia. E a propaganda da tal chamada Primeira República Checoslovaca oficial recordava as batalhas e as vitórias das legiões, o caráter fraternal do exército e o sentimento patriótico e heroico dos seus elementos. Depois da desintegração e da caída do Império Austro-Húngaro e da constituição da República Checa, iniciou-se a formação do novo exército checoslovaco. E, embora o novo Estado se tenha contemplado uma substituição do exército pela milícia, esse conceito acabou por ser abandonado e o novo governo checoslovaco adotou na prática as leis militares já existentes no antigo Império Austro-Húngaro. E foram criadas organizações de voluntários, mas quando em 1920 os últimos regimentos de voluntários foram dissolvidos e, no mesmo tempo, regressaram às legiões checoslovacas da Rússia, depois de terem ultrapassado toda a Sibéria e os seus combatentes experientes integraram no exército, formaram esses mesmos a base do novo exército, do novo Estado. Já 2 anos depois, o novo exército checoslovaco tinha tinha 12 divisões de infantaria, 2 divisões de combate nas montanhas, 3 brigadas de cavalaria, somando 150 homens. Permitem-me falar só muito em breve do sentimento da democracia do novo Estado, porque isso é importante, que falamos aqui já do Estado democrático e dos princípios da democracia.
que na Checoslováquia foi constituída a democracia parlamentar, liderada pelo Parlamento, Assembleia Nacional, com duas câmaras, a Câmara dos Deputados e pelo Senado. E os membros do Parlamento eram eleitos a partir do voto proporcional em eleições gerais. Já disse que mesmo as nações minoritárias tiveram os seus partidos. O governo checoslovaco foi conhecido principalmente pela sua estabilidade na época, mas havia um acordo de maiores partidos democráticos, Partido Agrário, Social-Democrata, Nacional-Socialista, Popular e Nacional-Democrata, que era um acordo extra-governamental, extra-parlamentar, em que foi todas as leis e todas as decisões importantes negociavam os compromissos e as leis importantes posteriormente levados ao governo e ao parlamento para a aprovação. Assim, praticamente tudo foi aprovado. E a cena política foi marcada também pelas algumas discórdias entre este grupo e o grupo tal chamado do Castelo de Praga, representado pelo mesmo presidente Masaryk, mas naquela altura havia poucas tentativas de golpes de Estado, de problemas desse tipo. A direita nacional checa e também os confrontos fortes entre a esquerda nacional e corrente social reformista não marcaram a situação política naquela altura. A Checoslováquia, nem as tendências fascistas, nem a esquerda radical obtiveram um maior apoio e tal pouco tentativas de instaurar um regime autoritário ou uma ditadura durante todo o período da existência da Checoslováquia. Obrigado. Okay, yeah. Now we give the floor to His Excellency Oliver Andrić, Ambassador of Serbia. Thank you. First of all, I would like to say something about this organization. It is, because I'm a university professor as well, so I know how hard it is to organize such a scientific event. So thank you for this. It is not easy, and my congratulations. And I can understand everything in Portuguese, you know, but it's much more easier for me to speak in English. My level of knowledge is in restaurants, you know. I'm perfect there. So, I can speak about this topic for hours, days, you know, really. But I will say a few words like this, let's say, dismissing diplomacy, injustice, and war crimes connecting with World War I or Great War. You know, Great War started and ended literally with a victory of Serbian army. That is the fact. You know, let's, you know, say a few words, but as a quotations. On July 28, in 1918, it was a fourth anniversary of the beginning of the Great War. Serbian flag flew above the White House in Washington, of course, and all public buildings in American capital by the order of the President Woodrow Wilson. He says, you know, many nice words about Serbian warriors and so on, but I will escape that part because it would, you know, give
two babies. And, but at the end, he says, he wrote, and to invoke the blessings of Almighty God upon them, and upon the case and cause to which they are obliged. So, that was President of the United States. Robert Lansing, U.S. Secretary of State, said when, and wrote that, when the history of this war is written down, its most glorious chapter will bear the title Serbia. Louis Philippe Marie-François Franchet de Perret, the commander of the Allied Army of the Orient and Salonika, I mean Thessaloniki, wrote about the Serbian army. The braves, the most persistent and best of all. Franchet de Perret says. You know, it just struck me. I was 2.5 years ago in a state visit as a member of a delegation in Rome, in Vatican. And His Holiness the Pope told us two stories, but I will tell you now one. He says in one moment, a guy from Slovenia came a few days ago, and I asked him, what is the difference between Slovenians, Croats, and Serbs? And he says, Your Holiness, to Slovenians it is a choir called. To Croats it is a parliament, all the time about politics. But to Serbians it is the army. And my president was very satisfied with the answer, with the story of His Holiness the Pope. So, it was the first battle, was Battle of Cer Mountain, from 16 to 19 August, and was the first Allied victory in the Great War. Serbian Royal Army defeated 10 times greater army of Austro-Hungarian, empire. And we did it, if I can say so, 3 times after that. Altogether 3 times in 1914 and 15. So, Austro-Hungarian Emperor request from German Emperor Wilhelm II, Wilhelm the Striker or William II, to send his troops to defeat Serbia. And, the Kaiser says, I will do the honor to the Serbs. I will send my best field marshal with my best armies. And the field marshal was Anton Ludwig August von Mackensen. I think last gentleman and the last knight coming to invade Serbia. He was really gentleman. It is the fact. Von Mackensen, so now the commander of all German, Austro-Hungarian and Bulgarian troops, says, we fought against an army that we have heard about only in fairy tales. He meant Serbian army. And so and so. But this is very characteristic. He says, the moment we conquered Serbia, hurt us more than her allies. So, he built a monument, for Serbians, and says Serbian heroes rest here. German Emperor William II says
It is shame that this small nation, in service, is not my allies. And at the end of the war, Emperor William sent a telegram to the Bulgarian king and says in the telegram written, 62,000 Serbian soldiers have determined the outcome of this war. For shame. So that is about started and ending the war. But now the part of a crime and guilt. Just 5 years after the capitulation, German parliamentary commission, which examined the causes of the Great War, demanded from the well-known, at that time best professor of law, Herman Kantorowicz, an expert opinion of this tragic event. Professor Kantorowicz submitted expert report on the issue of war guilt, in which he stated that the Central Powers, that is, Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, were guilty for the Great War. The pre-war policy of Germany and Austria was precondition for that conflict. But Austro-Hungarian guilt was still the greatest, Professor von Clowitz. He has a problems because of that, of course. Especially when later Nazis came to power, they destroyed all those papers and everything. So, but one was, saved, and this report, came again on the daylight, printed 22 years after the end of the Second World War. Can you imagine? That sense, many other authors and so on and so on. I will say now something else. It's nice for this faculty. Hermann Hesse wrote in the 1930s to Thomas Mann that today 999 of the 1,000 Germans know nothing about our guilt. In some books, some authors, you can read that even Serbia was guilty for starting the war. But I will tell you only a few facts and you will see it will be absolutely clear to you what was happening. So, facts that reliably prove that Serbia after the Balkan Wars, Balkan Wars were in 1912 and 1913. Both years. So, can you imagine to go in a great war in next year? It would be a menace. So, Serbia did not want any kind of conflict. Because of that, we accepted even the annexation of Bosnia and not to go to the war and so on and so on. And, in those times, there is only one mistake, I think, in the work of my distinguished colleague, Boguslav Zelinsky. Yes, he said Bosnians. At that time, there was no Bosnians. Does not exist. Does not exist. Only Serbians, which were divided as Orthodox or Muslims or even Catholics. Ivo Andrić, as family, were Catholics, but they knew the origin, the roots. They were Serbs. They converted later, and after that, Andrić says, expresses verbis, that he is a Serbian.
you know. And there were some people, they say that they are pro, it's okay, it's a personal opinion. But Bosnians, it is not, you know, nation, it is only geographical term. So, at that time, it was out of the question. Today, who knows, it's something else. So, even this is, you know, it looks like a cartoon. But the chief of the general staff of Serbian army, General Radomir Putnik, was at the time of the beginning of the war on treatment in Austro-Hungarian Gleisenberg Spa. And he has the key of the safe in which the war planes were kept. The officers cannot, you know, enter and, you know, take those planes, so they were chasing literally the king, you know, he was ill as well, King Peter I, and they have found copy of that key in his pocket. So we were very prepared for that war, can you imagine? So there are many other, you know, facts here, but I will say only that, you know, in 1913, it was the meeting between William II and Franz Ferdinand. And they agreed on the destruction of Serbia. So, but it was 1913, you know, when we were, you know, fighting in Balkan wars against Turks and so on and so on. That is the fact as well. This is very interesting for researchers. That American professor of history, Solomon Wank, who died 2 years ago, unfortunately, in an article that is about the unpublished memorandum by Dr. Berthold Molden, shows what kind of facts and what kind of atmosphere was in Vienna, because Dr. Molden was, today we can say, he was PR of a Ministry of Foreign Affairs, so he knows everything. He was a, you know, a reporter working for some newspapers, but he was inside of all those circles in Vienna, circles of power, especially in the Ministry of Foreign Affairs. And he wrote, we started the war, not the Germans, and even less the Entente. Realize. So, but it was very interesting. I was at a meeting on Friday, 30th of May, 1914 in Belgrade. The conference was about, you know, the European tragedy in 1914, similar to this and so on and so on. And I met Professor Christopher Clark, you know, the Sleepwalkers, author of the book Sleepwalkers. And there are, in that book, but he's a famous professor of history. I'm not professor of history, I'm professor of law. From the University of Cambridge. And he wrote, in some details, very wrong things in the book. Believe me, it is disaster for such distinguished professor. And I asked him there, my dear colleague, why did you not take into consideration the memorandum of Dr. Molden from us? And he said, he replied that he had never heard of it. Can you imagine? And Professor Wank from the United States translated original German, of course, language to English.
So it is, everyone can see it. But the truth is that document was found relatively late. For the first time, Professor Bank found it in 2008. And then translation and everything. But Professor History didn't know for that. It's funny. Okay. But the point is that in the Great War, Serbia and the Serbian people suffered, I think for the first time in that kind of wars, a real genocide and other war crimes. Swiss University professor, Dr. Rudolf Archibald Reis, my colleague from Poland mentioned him. Dr. Reis wrote books about that with all the proofs, photographs and so on. He was professor of medicine. So he knows how to deal with the facts. And he described everything. But what is very interesting? Who committed the genocide against Serbs? It was the politics. The politics not of Berlin, it's interesting. Politics of Vienna, Peshta, and Bulgarians as well, as Sofia. But the horrible crimes were committed in uniforms of Austro-Hungarian armies. And exemption, the Czechs and Slovaks did not commit it. They were not committed one crime. Thank you, my dear. That is the fact. But that is the fact. They did not, even though the regiments of Czechs went to our side during the war. Yeah, legions. So, it is the truth. So, and it is interesting as well that the worst crimes were committed by Croats in the 42nd Devils Division, where the sergeant was Josip Broz Tito. And he was decorated 2 times. I will mention it later. Hitler was in the same army, but he was corporal. But Tito was sergeant. He was, he has more, and so on. Yes, he was his commanding officer. So, but no one was, sentenced in the courts for those crimes. No one. So the genocide was not punished in the World War I. That was the reason why in next war they committed, but not doubled, they tripled, or who knows, in volume, how it looks like later. But the pattern, the model was from the First World War, and never, no one was sentenced for that. So that was the reason why, because Hitler was there. He saw everything. And it's a political mission to destroy in many ways our, enemies. But at the end, I have to tell you 2 more things on it. Yes. But my dear colleague will give me a little bit of his time. That is the secret. That is the secret. So, in Croatia, the Führer was Ante Pavelić. He was equal to Hitler, but
even worse, through the ways of committing genocide against such Jews and Gypsies. Professor Gideon Greif, Holocaust expert, researcher at the Yad Vashem, the principal institution in the world studying the history of the Holocaust, he wrote, so Professor Gideon Greif wrote, torture there was much more monstrous than in Auschwitz and other Nazi concentration camps. It is also different because it was established and operated without the involvement of German soldiers. It was hell on earth. That is why in Jasenovac the Croatian hands are completely covered in blood. He wrote, the German had camps for women, men or mixed, where children were with the adults. But Kreutz went a step further and even had children's camps. Horror, he says. So those are the facts. Those are the historical facts. So, because of that, and I will end with this, great injustice, even the very sense of such injustice that may not be sufficiently grounded on the facts, experience teaches us, opens the door to new injustice, violence and crimes. It is therefore very important to create during the time of peace the conditions for the war of ideas, which by their scientific argumentation and the emphasis of a relevant historical experiences will be able to conquer extreme and violent ideologies. This is one of the most important roles of a true democracy, a good and above all constructive diplomacy. Thanks. Okay, so can we use the rest of your time? Bem, agora sobre a Polônia, a situação eu acho da Polônia na altura da Primeira Guerra Mundial, Grande Guerra, era muito mais complicada do que nos países dos meus colegas. E também, por exemplo, Finlândia é muito bom exemplo de um dos países que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, mas era ocupado, fazia uma parte de um só império. O caso da Polônia é totalmente diferente. Eu vou falar menos sobre o que aconteceu após a guerra, mas para entender o que a Primeira Guerra Mundial significou para a Polônia, precisamos saber o que aconteceu antes. Vou começar, mas em breve, no décimo século, a criação do Estado polaco. Então, a história do Estado polaco é há 1050 anos. 8 primeiros séculos desta história, praticamente, éramos séculos de crescimento relativamente tranquilo do país. A Polônia, naturalmente, assim era a Europa inteira. A Polônia era invadida pelos seus vizinhos. Nós sempre temos muitos vizinhos: Rússia, Áustria-Hungria. Várias vezes nosso país foi invadido pelos nossos vizinhos alemães, russos,
tchecos também, século XII, Brzezisław invadiu a Polônia. Isso não significa que os polacos eram pacíficos todo o tempo. Nós invadimos também Rússia no início do século XVI, chegamos até Moscovo, invadimos Ucrânia até Kiev, início do século XI. Como eu disse, era assim toda a Europa. Mas, em princípio, 8 primeiros séculos do desenvolvimento da Polônia éramos séculos de desenvolvimento real, tranquilo, como grande século XVI, quando os portugueses dominavam no mar. Polônia tinha o seu século de ouro, o maior país da Europa, muito multinacional, multicultural, com tolerância religiosa magnífica na altura. Foi um país exemplar. E chegou, infelizmente, ao final do século XVIII, quando os nossos três vizinhos, três impérios, tomaram a decisão de acionar juntos e organizar uma partição da Polônia. Eram 3 partições da Polônia no fim do século XVIII, e em 1795 se realizou a terceira partição. A Polônia desapareceu do mapa da Europa e nós tivemos 123 anos sem independência, mas o que também muito importante, não só sem independência, nas 3 partes isoladas, porque todas as 3 partes mantinham a identidade nacional e mantinham a língua, mas eram isoladas. Os contatos entre estas 3 partes foram muito difíceis. A maioria dos ocupantes não aceitava a presença da língua polaca nas escolas. Então, falamos sobretudo sobre os cursos em casas, organizados numa grande parte pelas mulheres, um papel maravilhoso nesta época. E como eu disse, foram partes isoladas. Como nós organizamos 2 levantamentos, 1830 e 63, nos perdemos. Muitas pessoas de importância nacional saíram da Polônia. Os nossos grandes escritores como Mickiewicz, os poetas como Mickiewicz, como Słowacki, o grande nosso compositor e pianista Frédéric Chopin estavam em Paris. Interessante, um detalhe interessante sobre Chopin, eu disse que nós tentamos de manter a língua polaca. Chopin, como pai francês e mãe polaca, quando ele escrevia as cartas ao seu pai e o seu pai a Chopin, foram as cartas em polaco, não em francês. Então, é um exemplo como nós mantemos a língua polaca durante este período de isolamento das 3 partes. E quanto à Primeira Guerra Mundial, foi um período, podemos dizer que não era a nossa guerra. Nós representamos 3 partes dos 3 países diferentes. Não era a nossa guerra, foi um período dos preparativos para reganhar, restabelecer a independência. E então
foram as provas de organizar as formações militares polacas, como a ocupação austro-húngara era mais liberais dos três. Este movimento de preparar as Forças Armadas polacas começou nesta parte, com uma atividade das legiões polacas que funcionavam entre 1914 até 18. E agora eu acho que precisamos passar a duas cruciais personalidades polacas deste período. A primeira é o Marechal Józef Piłsudski, criador das legiões polacas na Áustria-Hungria, muito envolvido como militar, mas também como um político. No momento de reganhar a independência, ele foi um líder político da Polônia durante 2-3 décadas primeiras da independência da Polônia. É outra personalidade muito interessante, muito pouco típica para este tipo dos eventos, é Ignacy Jan Paderewski, um músico, um pianista maravilhoso, muito famoso na época, no início do século XX, compositor também, com grande talento, muito bem conhecido, não somente para melomanos, mas também para os políticos, inclusive presidente dos Estados Unidos, inclusive dos presidentes primeiros ministros na Europa. No momento de restabelecer Estado polaco, que não era só óbvio, porque 123 anos não tínhamos nosso país no mapa da Europa. Então não era óbvio que após a Primeira Guerra Mundial a Polônia deve restabelecer. Então foi muito importante, crucial, para convencer os políticos internacionais sobre a necessidade de recriar a Polônia. E Ignacy Jan Paderewski foi muito envolvido, se tornou um político, deixou o piano e se tornou um político, assumiu a função do primeiro-ministro do primeiro governo polaco e, ao mesmo tempo, ministro dos negócios estrangeiros da Polônia. Ele também assinou, em nome da Polônia, o Tratado de Versailles, o que significa a importância dele neste período. E para terminar esta pequena introdução sobre a Polônia, eu preciso dizer que para a maioria dos países, após a Primeira Guerra Mundial, a história começou no ano 1918. No caso da Polônia foi muito mais complicado, porque a partir do ano 1919 nós tivemos na Polônia a guerra contra a Rússia bolchevique. O plano de Lenin foi de colonizar toda a Europa com a sua ideia de bolchevismo. Obstáculo pelo menos geográfico era a Polônia. Então ele invadiu a Polônia e, graças a Marechal Józef Piłsudski, a grande batalha de Varsóvia em 1920, nós finalmente ganhamos em 21, ganhamos esta guerra com os bolcheviques, eles retiraram
e neste momento começou um processo de grande dinamismo, sobretudo dinamismo econômico, até 1939, e o restante da história os senhores conhecem. Muito obrigado. Em inglês. Vai falar português ou inglês? Vou falar. Excelentíssimos senhores e organizadores e participantes da 12ª Conferência Internacional de Séries Culturais Ibéricas e Eslavas, o contacto e comparação. Excelentíssimos senhores embaixadores, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, saúdo esta iniciativa e, mantendo a tradição que se prolonga há já 12 anos, junto novamente diversos especialistas dos países lusófonos, ibéricos e eslavos, incluindo a Ucrânia. Desejo a todos os participantes desta conferência internacional um bom trabalho e que as vossas reflexões sejam frutíferas e contribuirão para a investigação em torno do tema mitos de batalhações de guerras. Mas gostaria de agradecer ao convite para participar nesta mesa redonda e pronunciar sobre as separações e reconfigurações históricas e sociais que decorreram no território da Ucrânia no fim da Primeira Guerra Mundial, cujo centenário o mundo assinala este ano. Antes de debruçar sobre este tema, gostaria de chamar a vossa atenção para o fato de que hoje, 8 de maio, e amanhã, 9 de maio, a Ucrânia, bem como outros países do mundo, assinala, respectivamente, o Dia da Recordação e da Reconciliação e o 73º aniversário da vitória sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E por esta mesma razão que hoje trago a flor de Papuíla vermelha como símbolo de memória a todas as vítimas da Segunda Guerra Mundial, entre as quais se contabilizam 8 milhões de ucranianos mortos. Importa referir que o uso da cor de Papuíla vermelha como um símbolo de memória está também ligado à Primeira Guerra Mundial. De acordo com os historiadores, em 1918, uma representante da Associação Cristã de Jovens, Moina Michel, escreveu um poema de Keep the Face, no qual ela faz uma promessa de usar uma papoila vermelha em memória, em honra dos mortos nessa guerra. Sem dúvida, as duas guerras mundiais do século passado foram devastadoras, tendo consequências terríveis para o mundo e tendo resultado em enormes perdas humanas. Nós temos de nos lembrar disso para despertar da consciência comum e que possa impedir que se repitam tragédias semelhantes. Voltando ao nosso tema, o ano revolucionário de 1917 na Rússia mudou o regime zarista e os ucranianos, bem como outros povos, tiveram uma oportunidade histórica para restaurar o seu próprio Estado. Apesar de ter estado dividido entre dois
impérios austro-húngaro e russo durante mais de um século, o povo ucraniano sempre acreditava e ansiava pela unificação nacional. Sendo assim, em novembro de 1917, o território circundante do rio Dnipro surgiu a República Popular da Ucrânia como uma república autônoma que logo no início do ano seguinte, ou seja, a 22 de janeiro de 2018, foi proclamada como independente e soberana. O primeiro passo da República Popular da Ucrânia na arena internacional foi a participação nas negociações de paz de Brest-Litovsk a 27 de janeiro de 1918, que terminaram com um tratado de paz assinado por ela como os países de quadrupla aliança, o qual foi o primeiro tratado de paz durante a Primeira Guerra Mundial, que testemunhou o reconhecimento internacional da Ucrânia enquanto Estado independente. Ainda nessas negociações, a República Popular da Ucrânia declarou firmemente a perspectiva unificada de sua política estatal. O movimento da libertação nacional foi ganhando força também nas terras ucranianas ocidentais. A Revolução de 1918 na Austro-Hungria aumentou as esperanças dos ucranianos dessas regiões de obterem o direito à autonomia política e o facto de existir um Estado de grande Ucrânia. Deu-lhes confiança na inevitabilidade de unir a nação no único Estado ucraniano, unido e independente. A 1 de novembro de 1918, o Conselho Nacional chegou ao poder em Lviv e, posteriormente, adotou uma lei sobre a independência das terras ucranianas do antigo Império Austro-Húngaro e a formação de um Estado independente, a República Popular da Ucrânia Ocidental. Partilhando as ideias e instalações comuns a respeito da unificação histórica das terras ucranianas no Estado independente, a 1 de dezembro de 1918, a República Popular da Ucrânia e a República Popular da Ucrânia Ocidental assinaram o contrato de pré-adesão no qual se afirmava: a República Popular da Ucrânia Ocidental declara a sua intenção inabalável de se fundir dentro do menor tempo possível num grande Estado como a República Popular da Ucrânia. Por conseguinte, declara a sua intenção de deixar de existir como um Estado separado e todo o seu território e população fará parte integrante de uma unidade estatal na República Popular da Ucrânia. Os governos de ambas as repúblicas consideram-se na obrigação de pôr em prática esta união estatal no mais curto espaço de tempo possível, para que ambos os Estados formem uma unidade estatal verdadeiramente indivisível. Assim, a 22 de janeiro de 1919, foi proclamado o Ato de Unificação da República Popular da Ucrânia e da República Popular da Ucrânia Ocidental. E ora em diante, fundam-se numa Ucrânia unida as partes que antes haviam sido separadas por séculos. Realizaram-se os sonhos inteiros para os quais viveram e pelos quais deram a vida aos melhores filhos da Ucrânia. Importa referir que o conceito de união está ineticamente
enraizado nos ucranianos desde a antiguidade, desde os tempos da fragmentação feudal na Rússia de Kiev. Este conceito tornou-se a chave para a preservação do nosso Estado e para a consciência nacional. Nos tempos mais árduos da história nacional, este conceito foi usado como arma para combater os inimigos. Os maiores líderes da Ucrânia, em diferentes épocas e sob diferentes contextos históricos, procuraram pôr este conceito em prática. A unificação dos dois Estados ucranianos não só acontecida após a Primeira Guerra Mundial, uniu todos os ucranianos em redor deste Estado. É importante referir que a proclamação da unificação era de facto uma realidade, uma expressão genuína e não apenas uma unificação teórica de ambas as partes da Ucrânia. Era um lema em torno do qual se cria uma única nação ucraniana. Muito obrigado.